Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bom, cara? Rapaz, satisfação imensa lhe ver, mesmo que virtualmente, viu? Tudo bom, cara. E que biblioteca é essa que você está aí morando aí? É, Não, essa aqui nem de longe parece com a sua. é nada, não tem nem livro em casa mais. Eu te falei aquele negócio lá que eu tirei tudo de derrubar o prédio, pô. Derrubar o Rapaz, prédio tive que tirar tudo. eu fico feliz demais, meu amigo, contar com você hoje, viu? Maria, a admiração que eu tenho por você, o carinho, o respeito e o grande poeta que você é também, viu? Sinceramente, Maria, enriquece muito a nossa convivência. E também acredito que vai ficar muito legal também a nossa conversa de hoje, viu? Agradeço muito, meu irmão. Eu que agradeço, cara. Eu recebi ontem aquele. Você mandou para mim 2 horas da manhã. Hora Eu de vi o rapaz, o dormir. cara estava acordado 2 horas da manhã. Pior que eu também estava, entendeu? Só que eu só vi de manhã. Eu vi as perguntas que tu fizeste. Vamos lá, parece que o Instagram, De o uma tempo é hora. curto, né? É, 1 hora. exatamente. Aham, Uhum. Pois aí, deixa eu começar aqui beleza, fazendo uma rápida apresentação sua, né? Para a gente beleza. começar já a entrar nas nossas abordagens. Meu grande amigo, posso dizer também meu irmão, Ranieri Ribas, né? É doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPEJ, graduado em ciências sociais pela Universidade Federal, né, do Piauí. Hoje é professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, é pesquisador na área de antropologia filosófica, biofilosofia, humanismo e teoria política do século XX. Né? E aqui, para me restringir apenas ao material que o Ranieri publicou em relação a poemas, né? 3 livros significativos, né? Publicou os livros de poemas Cacos e Lacatos em 2003, Aos Renovos da Eva em 2018, e essa preciosidade que eu não tenho medo de dizer, não é exagero, é o melhor livro de filosofia, de poesia que eu li nos últimos 10 anos, viu? E é sobre ele Ô, que a cara, gente vai obrigado. conversar um pouco. E aí, meu irmão, para a gente Beleza. começar, sei que você tem uma trajetória dentro das ciências sociais, em especial a ciência política, mas é o que a gente queria saber como é que se deu essa aproximação sua com a literatura, né? E, consequentemente, também com a poesia. Ô, Erasmo, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela atenção. Nós, no Brasil, poetas, a gente é muito sozinho, não só eu, todo mundo, é uma queixa comum de todo mundo, né? Porque no Brasil a gente tem essa contradição de a gente ter muitas pessoas que escrevem poesia ou versos, né? E pouca gente que lê de fato, lê uns aos outros e tal, né? E tem uma pessoa que dá atenção pra gente, é maravilhoso. E você é um amigo Erasmo é uma pessoa muito cordial, muito. Uma pessoa, você é um cara muito você mesmo, né? Quer dizer, que você é uma pessoa que não tem máscaras é muito bom lidar com pessoas como você, porque eu sou igual a você. Sabe? Exatamente. Então, antes de tudo, eu agradeço. Olha, eu tive contato com poesia a primeira vez, que eu me lembro, assim, na minha memória, mas talvez quando eu tinha 9 anos, teve um período que eu cresci em São Paulo, São Caetano do Sul. Aí eu fui morar em Barreiras, na Bahia, né, que é onde eu nasci. Nasci e fui embora para São Paulo. E a minha avó era professora de língua portuguesa. Minha avó é uma aristocrata mineira, chama Nilza José Ribeiro. Ribeiro Ribas, né? E aí ela tinha na estante dela uns cursos de madureza, que muito depois eu soube que eram cursos que eram dados para adultos, para formar professoras, né? E eram livros de capa dura. E lá eu vi poemas de Castro Alves, Gonçalves Dias. Foi a primeira vez que eu vi, acho que eu devia ter 9 anos, eu acho. Mas isso não foi suficiente, quer dizer, foi um contato primeiro, a professora mandava a gente copiar poemas na escola, né? Às vezes era tarefa de casa. Mas eu comecei realmente a ter paixão, como muitas pessoas da minha geração, eu comecei por conta das letras de rock das bandas dos anos 80. Porque você sabe que nos anos 80 as bandas de rock elas tinham uma disputa para ver quem os autores, os letristas, eles tinham uma disputa muito saudável. Infelizmente isso não existe mais. Mas entre o Renato Russo, o Cazuza, o Humberto Gessinger, os Titãs,
e outras bandas mais, né, que menos, e o Ira. Então eles tinham uma disputa ali para fazer letras, e eu lembro que ali com uns 13 anos, a primeira vez, eu comecei a ter uma paixão por aquilo e querer imitar os caras, né, quer dizer, querer fazer letra, né, letras que falassem de coisas, às vezes densas, né, difíceis. E aí foi a primeira vez que eu escrevi poesia, que eu escrevi poemas, foi ali no final dos 13 anos para os 14. E aí nunca parei. Depois, aos 14, aos 15, aos 16, eram poemas muito ruins, eu não os tenho mais, acabou, né? Não, eu joguei fora muitos, e joguei de propósito. E aí joguei esses poemas fora, e depois que eu entrei na universidade, eu abandonei a poesia, porque fiquei fazendo um curso de ciências sociais, né? Mas quando eu me formei, fiquei desempregado, quando a gente sofre, a poesia volta pra gente. Então eu voltei a fazer poesia depois que eu me formei. Foi um período que eu fiquei tentando passar num mestrado, né? Isso tem muito tempo já. E aí, assim eu voltei a escrever. Já tinha o quê? Já tinha 19 para 20 anos. Aí escrevi o livro, meu primeiro livro, né? Nessa época. Foi assim, meu contato foi assim, a primeira paixão foi por conta das letras de rock mesmo. Interessante esse caminho. Mas aí é um É, caminho que era comum na época, digamos assim, nos anos 80, né? Que é o era, contrário de hoje e em dia, as também, letras e depois bem de longe. e depois vieram as letras de MPB, né? Já, tipo, aos 14 era rock, mas aos 15 já era Caetano Veloso, Chico Buarque. Eu lembro de ficar vendo o disco Construção, eu tinha o CD, do CD Construção, né? E aquilo era fantástico, aqueles versos, amor daquela vez como se fosse a última. Então você tem uma marcação, né? É 10 ou 12 sílabas, né? E aí eu pegava aquilo e achava que eu queria imitar aquilo, né? Então, digamos que as letras de rock são, muita gente fala, muitos críticos falam que letra de música não é poesia, de fato não é. Mas ela é um gancho que levou muitas pessoas na minha geração para a poesia, para a literatura. Então isso já justifica, né, digamos assim, essa verve poética desses letristas, todos eles, né, do MPB e do rock. Assim, porque muita gente foi por esse caminho. Eu acho que eu não sou o único, não. Deve ter muita gente com essa mesma biografia. Aí, meu amigo, também uma outra coisa, assim, que sempre nos seus textos reflete muito isso, né? E a gente percebe a seriedade e a dedicação que você tem ao construir, né, produzir poesia. Aí eu te faço a pergunta, para você, o que é preciso ser, ou ter, ou fazer para ser um bom poeta? Olha, Erasmo, eu não tenho uma receita para isso, certo? Até porque eu estou tentando ser um bom poeta. Então eu não posso dizer assim. Às vezes ultimamente eu tenho lido muita poesia brasileira da geração de 30, que ali entre 49 e 54 fizeram a mais alta poesia da literatura brasileira de todos os tempos, né? Já eu falo um pouco mais disso, porque isso é muito importante. Hoje, para mim, isso é muito importante. Então, eu não tenho uma receita sobre como você vai fazer boa poesia. Eu estou tentando fazer, mas tem algumas coisas que eu acho que pode ajudar, sabe? Por exemplo, eu acho que a primeira coisa, que eu levei muito tempo para descobrir isso, e acho que as pessoas que escrevem versos não sabem disso, e hoje tem muito desengano em relação a isso. Mas a poesia é uma arte do pensamento. Eu não estou dizendo que a poesia é filosofia, não. Não é filosofia, ela é uma arte do pensamento. Pensamento e filosofia são duas coisas distintas. Então, quando você vai escrever, você precisa saber sobre o que você vai falar, qual é o tema, você precisa ter conteúdo para falar sobre aquilo, você precisa pensar muito sobre aquilo e depois você precisa encarnar de forma bela, quer dizer, precisa dar uma beleza para a maneira como você vai dizer aquilo. Então, hoje a gente tem muito poeta que pessoas que escrevem verso eu não considero poetas, assim. Uma palavra puxa a outra. E hoje eu penso assim, a poesia é justamente uma luta contra o enfeitiçamento da linguagem, da palavra, né? Porque você fica enfeitiçado a palavra é bonita, tem palavras que te tocam, aí você vai escrever sobre aquela palavra. O meu primeiro livro era assim. Então você fica enfeitiçado pelas palavras e não diz nada. E isso não é poesia. A poesia é justamente
É a arte do pensamento que é capaz de expressar coisas que nós percebemos, mas que só a poesia pode dizer, a prosa não pode dizer, a filosofia não pode dizer. Então tem formas de percepção que você só pode dizer poeticamente. Então você tem duas coisas, você precisa pensar bem os temas, saber o que você vai dizer. Isso é um ponto, sabe? Então eu acho que esse é o ponto, para mim, hoje, primordial. A poesia é uma arte do pensamento. E eu percebendo isso, eu vi que a Hannah Arendt disse isso, o Walden disse isso, Jorge de Lima disse isso, Rilke disse isso. Então, é um ponto comum nisso, entre vários poetas. E quando você vê, às vezes eu estou lendo, às vezes eu releio poetas que eu gosto muito, né? Então, por exemplo, esses dias eu reli Jorge de Lima, ou Drummond. E, às vezes eu pego o livro do Drummond e eu percebo o tanto que ele sofreu para escrever aquilo, no sentido de trabalhar e refazer até ficar bom. Então é um trabalho artesanal, exaustivo. Olha, eu fiz uma tese de doutorado de 600 páginas, mas não chega nem perto do esforço intelectual que você tem para fazer um livro como esse que eu fiz aí. Fenda, por exemplo. O esforço do pensamento de fazer um livro desse é muito maior do que fazer uma tese de doutorado, não tem nem comparação. Contanto que você sabe o que está fazendo, né? Então não tem uma receita, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, você entender que a poesia não é exposição de subjetividade, de sentimentos. Lógico que os sentimentos estão ali de alguma maneira, mas é como você os expõe. Ela é uma arte do pensamento, é você pensar sobre aquilo. Uma outra coisa que se perdeu muito, mas agora tem se recuperado na poesia brasileira, é a pessoa digamos assim, melhorar, estudar a métrica e a versificação. Né? Você saber que a poesia ela tem forma, ela tem uma tradição de formas, e você dominar essas formas é importante, porque na verdade as formas elas servem você. Muita gente que escreve poesia acha que a forma é uma maneira de te aprisionar, de te oprimir, e não é. A forma, ela é... Veja só, eu até cheguei à seguinte conclusão, que uma pessoa que não é poeta, se ela domina a forma, ela pode fazer poesia. Falando de coisas muito simples, não é poesia de grande, né, envergadura, nem nada, mas porque a forma ela te dá um caminho mais curto. É como se, o Walden até diz assim, quando você domina a forma, é como se você tivesse empregados na sua casa que façam o serviço dela. Agora, se você não usa a forma de jeito nenhum, você tem que lavar, você tem que cozinhar, você tem que limpar os móveis, você tem que fazer tudo sozinho. E a forma, ela é um caminho. Então, uma coisa que poeta tem que ler mais tratado de versificação e tentar entender as formas e a lógica delas, tanto as formas como o soneto, a sestina, e outras mais, são muitas, né? Por exemplo, nesse livro eu fiz 2 vilanelas. Vilanela é uma arte que os poetas ingleses fazem muito, e agora no Brasil tem muita gente fazendo, né? Que é belíssimo, que vem do canto medieval, e você vai encontrar, por exemplo, poemas da Elizabeth Bishop, poemas do Dylan Thomas, né? Que são cestinas muito bem feitas. Então eu preciso saber os cestinas, desculpa, são vilanelas, né? O poeta, eu não sei o que é uma vilanela, mas não é difícil saber. Você vai pesquisar um pouco, você vai descobrir. Então eu acho que saber que a poesia é uma arte do pensamento, aprender um pouco sobre métrica, e outras coisas mais. Por exemplo, você escrever um livro bem feito, assim, precisa de uma disciplina de escrever todos os dias. O poeta também é um escritor. Porque tem muita gente que acha assim, não, vou esperar vir uma inspiração, e tal. Não, você escreve todo dia como um escritor escreve. Um escritor, uma pessoa que faz uma tese de doutorado, de mestrado, ou um prosador. É uma disciplina de todo dia ir lá, nem que seja para você ganhar um verso, ou você não ganhar nenhum, mas você lutou, né? Não é o Drummond que fala que tem que lutar com as palavras, que é uma luta vã e tal, né? E outra coisa também, eu acho que poeta tem que ler os clássicos, né? Muita gente que eu conheço diz, não leio. Você tem que ler Camões, tem que ler Dante, e tem que ler na língua original, tem que brigar um pouco com a língua, né? Assim, você sabe que eu tenho aqui em casa uns cursos que Walden dava de criação poética em Oxford. E aí, ele passava uma penca de livro para o aluno ler. Rapaz, é um curso dificílimo. Eu te mando depois para você ver, ou um aluno que queira ver. E aí, ele diz lá assim, o Walden diz assim, olha, você tem que ler esses livros, fazer uma resenha, ou então você decora 12 cantos
da Divina Comédia em italiano, que eu aceito como uma avaliação. Você decorar 12... É muito longo, cara. É só um ator para fazer isso, né? Um bom E aí ele ator. dizia, porque você... tu é Um louco. bom ator. Os atores às vezes, fazem peças de 2 horas falando, tudo decorado, nem, né? Mas ele pedia que você decorasse os versos. Isso é importante. Então, não tem uma receita. O que tem, assim, as tarefas primordiais que você pode, rudimentares, que você tem que fazer para ser um bom poeta, para ser um escritor. Porque o poeta é um escritor. Interessante dessa tua fala, Rani, é que o próprio Mário Fortini, nos anos 50, 60, já condenava esse nosso, diga assim, a nossa... Temos apenas o conhecimento de uma língua só, que é a língua, né, língua mãe. E aí, de repente, se arriscar a fazer poesia sem tentar entender outras línguas, o funcionamento da poesia em outras, né, de outras maneiras, de outras tradições, e se autodenominar um grande poeta, era meio complicado, né? Ou seja, era uma ingenuidade, né? E não é fácil, Erasmo. Olha, eu sei inglês. Agora, quando eu vou ler, por exemplo, certos poemas de Alden, de Ezra Pound, por exemplo, tem lá umas 20 palavras que eu não sei o que é, porque os caras têm um vocabulário enorme. A língua inglesa tem um vocabulário maior do que a portuguesa. Mas como é que você faz? Para mim, você luta com um poema de cada vez até que você controle ele, que você domine ele. Então você vai... vou reconstituir esse verso, essa palavra, isso aqui, vou tentar compreender o sentido do que ele está dizendo aqui. Então você vai realmente ganhando o espaço palmo a palmo do poema, porque assim você... E por que ler em outras línguas? É porque são outras formas de percepção e outras tradições poéticas que às vezes são até, eu não vou dizer mais ricas, porque a tradição de poesia da língua portuguesa é invejável, assim. Mas a poesia inglesa talvez seja ligeiramente superior, né? Não muito, não. Porque o que a poesia portuguesa fez no século XX é uma coisa admirável. Né? De Fernando Pessoa até Alberto Helder, você tem um universo enorme de poetas que são fantásticos. Eu digo a poesia de Portugal mesmo, né? Além da brasileira. Então é isso, você tem que lidar. Claro que, por exemplo, eu nunca tentei ler poetas russos, eu não sei russo. Mas você tenta, por exemplo, ler em alemão, você tenta ler em... E isso é uma coisa que o poeta tem que lidar, porque a palavra, tal como ela é expressa na língua, no vernáculo de cada poeta, ela é muito mais forte. E você pode conquistar. Você não precisa ler a obra completa de Odo, mas você conseguiu ali 10 poemas ao longo de um tempo, tá bom. Você já consegue entender como o poeta pensa e qual é a visão de mundo dele. E é muito recompensador. A recompensa por isso é muito boa. Erran, diante do que você mencionou, assim, quais são os poetas que te ajudam a pensar criticamente a poesia, ou seja, o fazer poético mesmo assim, que você destacaria? Olha, como tu deve saber, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu era um poundiano. Eu, na verdade, aprendi muito, quase tudo que eu aprendi sobre poesia na minha primeira fase vem dos irmãos Campos. Muita gente hoje fala mal e tal, mas os irmãos Campos, eles me ensinaram como ver a poesia não como espectador, mas como alguém que quer criar, fazer poesia. Né? Porque existe 2 maneiras de você lidar com isso. É que você tem a crítica que é mais contemplativa, que é a crítica do espectador, e tem a crítica de oficina, que é aquela do poeta que vai aprender, mais ou menos como tinha nos ateliês de pintura no Renascimento e até o século XIX, que o cara ia lá aprender com, sei lá, aprender com Cezanne, aprender com Michelangelo, né, com Leonardo da Vinci. Então ele fazia lá, imitava lá o estilo do outro. E isso é uma crítica de oficina, né? Quer dizer, na poesia, você tem a crítica de oficina, e como crítico, eu comecei com o Ezra Pound e os Irmãos Campos, e esse foi o caminho que eu encontrei. Mas depois porque existem muitos limites nessa visão mais mecânica dos Irmãos Campos, né? Até certo ponto. Eles são herdeiros de um certo positivismo na leitura da poesia, do estruturalismo e tal, que é não saber lidar com a dimensão espiritual da poesia. E isso eu aprendi. Tanto é que, por exemplo, quando eu escrevi meu primeiro livro, por conta dessa herança estrutural,
eu não me interessava sobre o conteúdo do que o poema diz. Ora, mas se o poema não tem um conteúdo, se ele não conversa com o leitor, se é só uma palavra bonita puxando o outro, e às vezes nem é bonita, é feia mesmo, porque existe até uma estética da fealdade ali, então não adianta, você não conversa com o leitor, você está sozinho, né? Você está pregando no deserto. Então eu aprendi muito a rever minhas posições em relação ao concretismo, primeiro quando eu escrevi meu segundo livro, porque eu li muitos poetas portugueses que são meio místicos, né? Como o Daniel Faria, que é um gênio, um rapaz que morreu com 28 anos, e que era um poeta magnânimo, assim, com Heberto Helder, com Alberto. Alberto é um poeta português sentimental, mas é um sentimental bem feito, sabe? E outros mais, outros portugueses, muitos. Então eu li muita poesia portuguesa, e aquilo foi que é um meio surrealista, né? Mas não é exatamente, é um tipo de experiência mística com certas experiências místicas, a maneira de lidar com elas. E aí eu me livrei de certos vícios do concretismo, mas aí eu fui por um outro caminho, que a poesia ficou muito verborrágica, sabe? E aí, quando eu passei muito tempo, né, passei 10 anos sem escrever. Não sem escrever, mas escrevia pouco, pensava sobre a poesia, e aí eu descobri o Walden, porque o Walden é um poeta inglês que eu não lia. O Walden é uma espécie de anti-Ezra Pound, né? Ele é antirromântico, Ezra Pound também era. Mas o Walden é um poeta que começou como comunista e terminou católico. E o Walden tem W.H. Auden, Winston Heath Auden. Ele tem um livro chamado A Mão do Artista, que é uma espécie de livro de oficina que é muito semelhante ao ABC da literatura do Ezra Pound. Só que eu considero mais completo, porque o Auden, ele tem uma outra visão da poesia, que é uma visão mais espiritual, e que me tirou muitas escamas dos olhos, né? E aí eu fui lendo a poesia dele, tem coisas que eu não gosto da poesia do Walden também, ele é muito psicanalítico, eu não gosto. Mas de todo modo, tem coisas dele que são magnânimas, e ele foi abrindo essa dimensão espiritual para mim, e a ideia de... Ele até diz assim, um poeta, quando ele vai escrever, tem que ter um lógico dentro dele, tem que ter um palhaço para ter senso de humor, tem que ter um prosador, tem que ter um dramaturgo, tudo isso tem que estar na poesia. Então ele disse, você vê que o Ezra Pound ele é mais mecânico, né? Ele fala assim, tem que ter a imagem, tem que ter o som, a música, né? E logopeia, fanopeia e tem que ter uma lógica, né? De ideias. Logopeia, fanopeia, eu esqueci o terceiro. Mas essa é uma visão muito mecânica da poesia. A poesia, lógico que esses elementos da imagem, do som e do logos, da lógica, eles são importantes, né? Mas é mais do que isso, né? E aí o Auden é um poeta que essa crítica de oficina dele me tirou muitas coisas, muitos vícios, sabe? Eu lembro uma vez que eu lendo o Auden, ele disse assim, foi uma entrevista que ele deu a Paris Review. O cara perguntou assim, ele leu muito Freud, né? E ele aplica esses elementos freudianos na interpretação dos vícios de personalidade dos poetas, né? É engraçado. Aí como ele deixa o cara pelado, assim, ele diz assim, quais são os vícios de uma mulher quando escreve poesia e de um homem? Aí ele disse assim, e o Alder era gay, né? É casado com um homem e tal. E aí ele disse assim, olha, o vício do homem é o esteticismo. Ele quer um verso bonito, e aí ele fica preso nesse esteticismo. E o vício das mulheres, quando fazem poesia, é o erotismo. É a exposição do erotismo. E aí quando ele disse isso, eu falei, pô, eu sou um esteticista. Os meus poemas sinto-me salivado pelo verbo, não é isso que o Jorge de Lima fala? Então é uma salivação pelo verbo, sabe? O verbo. E aí eu falei, pô, isso é um vício que você tem que tirar isso. Então, digamos, esses críticos de oficina que eu falei, eles foram uns corrigindo os erros que eu tinha, né? Até que eu cheguei nesse livro, que eu considero realmente o meu melhor. Mas acho que ainda posso melhorar. Estou tentando melhorar no próximo. Porque, inclusive, um poeta pernambucano, o John Nery, ele falou aqui pra gente, né, a categoria lá do Ezra Pound, né, que é a fanopeia, a logopeia e a melopeia. Melopeia, da música, exatamente. Eu fiz a dissertação de mestrado sobre Ezra Pound, né? E conheço bem as virtudes e os defeitos dele.
Aquela maneira de ver a poesia, ela é muito certa. Você tem que ler em várias línguas, tem que ler o cânon, tem um cânon alternativo que ele cria, né? Mas não tem a dimensão espiritual. E mais do que isso, assim, tem muita gente que é bom de ensinar como melhorar você, ensinar como se faz poesia, como você melhorar como poeta, mas quando você lê os poemas não são essas coisas. O Paulo é um caso como esse. Ele tem poemas brilhantes, como aquele poema da Usura, né, que é maravilhoso, um troço, você pode colocar aí, tem gente declamando em inglês, é maravilhoso, assim. Mas tem poemas que não funcionam, né? Claro, todo poeta comete erros, mas se você pega o Walden, por exemplo, o Walden tem um repertório de poemas bem feitos maior do que o Paulo, né? É isso. E aí, Henrique, Mas, tem uma coisa que é interessante, se a gente observar na nossa geração, né? De uhum, escritores, de poetas, de críticos, né? Tem se aproximado muito, até estava conversando com o Cristiano Aguiar na outra vez, sobre isso, que geralmente os críticos, eles estão produzindo romances, novelas, contos, ou crônicas ou poesia, né? Só que aí eu lhe faço a seguinte pergunta, que eu pego como referência uma das grandes críticos de poesia, além de ser um grande poeta, um grande crítico de poesia, é você, né? E a gente vê muito essa deficiência da crítica, né? Da crítica de poesia, né? Ou seja, as pessoas, de certa forma, têm uma deficiência enquanto poeta e se metem a fazer crítica de poesia e fica pior ainda, né? E aí eu te pergunto, para você, quem é que você destaca dentro desses críticos que faz uma boa crítica de poesia? você se refere a críticos brasileiros? Independente. Independente. Olha, assim, como eu falei, existe uma maneira de você. Existem críticos que são mais contemplativos. Os que eu gosto mais são os humanistas alemães, que são disparados os melhores, né? Como o Werner Jager, como. O Jager nem tanto, que o Jager é mais a história da filosofia, mas o Curtius, o Leo Spitzer, aqueles humanistas alemães ali, daquele período, Auerbach, né? Esses são os que eu mais gosto. Mas eles são bons assim, eles te ensinam como ler um texto, né? Como, o Auerbach, ele é um professor de... O Auerbach, para mim, eu sempre leio os autores auerbachianamente. Então, um fragmento de um texto faz você tirar tudo dali. Você não precisa ler extensivamente o texto para compreender. Você tem que ler, mas, digamos assim, o sentido do texto às vezes se revela num pequeno trecho, né? Então, Auerbach, os humanistas alemães são os que eu mais gosto nesse sentido de críticos que me ensinam a história da literatura e tal, né? Mas eu gosto mesmo de ler os críticos de oficina, né? Eu gosto de ler esse livro do Walden, tem mais, tem muitos outros agora, mas eu gosto da crítica de oficina. Mas veja o seguinte, a maior parte do que os poetas sabem sobre o ofício de fazer boa poesia, eles não revelam, certo? E nós, poetas, que conhecemos as entranhas da poesia, quando eu, pelo menos, eu vejo coisas que um leitor não vê, um leitor que não faz poesia. Por exemplo, eu fiz 3 estudos sobre a Máquina do Mundo, do Drummond. E nos 3 estudos que eu fiz, eu vi coisas que ninguém viu. Mas por quê? Porque eu sei exatamente os dilemas que o Drummond enfrentou ali quando ele foi escrever aquilo. É muito difícil fazer aquilo. Aquilo ele deve ter lutado muito com aqueles versos, né? Então eu percebi, por exemplo, que ali tem uma resposta ao Jorge de Lima, que ali ele usou Albert Camus, ele usou a filosofia do Albert Camus, vários elementos, ele usou o vocabulário que você vai encontrar ali no mito de Sísifo, ele está todo no poema Máquina do Mundo, vários conceitos filosóficos, né? De modo que a Máquina do Mundo ele é quase uma aplicação de certos elementos da filosofia do Camus na poesia. E, além disso, tem um diálogo com o Oden, que ninguém nunca viu. Né? Ninguém nunca viu. Na verdade, o primeiro a perceber esse diálogo com o Oden foi um amigo meu, o crítico Pedro Almeida. Ele falou para mim, aí eu fui atrás disso. E o diálogo é mais superficial com o Oden. Acho que o Drummond escreveu A Máquina do Mundo quando ele leu o livro de sonetos de Jorge Lima. Ele ficou impactado com aquilo e ele, eu vou responder. É uma resposta direta. E como eu percebo isso? Bom, eu percebo porque eu sei como um poeta pensa um poema, como ele luta para fazer aquilo.
Então é como se, eu não posso provar isso documentalmente, mas eu tenho impressões muito claras, porque eu sei o que passa um cara quando vai fazer um troço daquele, e a dificuldade que é de fazer aquilo. Mas eu não sei se eu fugi da sua pergunta, Não, porque me não, não, fugiu agora não, na não, memória. não, não. Ah, Porque sobre os assim, críticos, né? isso. Pois é, você falou, pois é. Então, às vezes, quando eu leio poetas, e tem certas situações que eu estou lendo o verso e eu vejo exatamente o que ele estava pensando quando está fazendo aquilo. Então, às vezes, quando eu leio crítica literária, crítica de poesia, imediatamente eu percebo se a pessoa que escreveu, ela entende as entranhas do ofício do verso, sabe? Do ofício de fazer poesia. Porque é muito diferente a maneira como uma pessoa que contempla e a outra que faz enxerga uma coisa. Eu E apesar concordo. de que tem gente que... Por que Drummond nunca escreveu um livro de crítica? Porque ele fazia crítica quando escrevia poesia. A crítica dele estava ali. É interessante essa questão. Agora, uma coisa também interessante, Rani, é porque você, uma das características que você tem é que você é muito honesto intelectualmente, né? Ou seja, você não é o pavão, é o cara que conhece, é o cara que se aprofunda, é o cara que se dedica, né? Inclusive, aproveito, faço um parênteses aqui e agradeço imensamente a você ter mandado para mim aqueles 3 textos que você fez sobre a máquina do mundo, extraordinário, espetacular, né? E com certeza vai ser, digamos assim, 3 textos que vai sacudir um pouco a crítica no bom sentido, né? E vai tirar a gente daquela questão de ver só o aparente, né? E o Uhum. circunstancial, que é o pior, né? E aí, Rani, eu me lembro muito de uns textos seus que eu sou fã incondicional dos seus textos, já lhe disse isso várias vezes. E aí você escreveu um texto alguns anos atrás chamado A Crise da Poesia Brasileira Contemporânea, né? Considerações de um leitor cansado. Inclusive está lá presente na revista Desenredos, né? E aí eu te pergunto, a tese que você abordou naquele período, né, sobre esse leitor cansado, permanece hoje ou você vê alguma diferença? Olha, esse texto foi escrito em 2009. Veja que eu escrevi ele, e meses depois eu escrevi Os Renovos, o meu segundo livro. Porque eu estava nessa... Eu sempre escrevo crítica como autocrítica. Então, quando eu estou criticando os outros, eu estou falando de mim mesmo também. E aí, quando eu escrevi, realmente a situação da poesia brasileira era aquela que está lá. Eu preciso lembrar o que eu escrevi, mas é assim, em resumo, a tese é a seguinte: a poesia brasileira, ela perdeu os poetas contemporâneos, poetas que têm a minha idade, ou um pouco mais, ela perdeu a sabedoria. Nós não temos mais poetas sábios. Quando você lê Drummond, você vê um poeta sábio. É uma pessoa que te ensina coisas, que te revela coisas. E quando você lê Cabral também, quando você lê Jorge de Lima também, quando você lê Murilo Mendes também, e quando você lê Cecília Meirelles também, quando você lê Henriqueta Lisboa também. Então, essa geração ali de 30, Manuel Bandeira, né, eram poetas sábios. Eles tinham o que dizer. E aí a poesia brasileira, hoje você lê o jogo de palavras, naquela época era assim, né? Uma influência do concretismo, da palavra puxa palavra, de um encantamento pela palavra material e só isso, sem um discurso, sem ter o que dizer substantivamente para o leitor. E veja, isso também marca o fato de que a poesia, nós sempre tivemos poetas muito populares, né? Como Vinícius de Moraes era muito popular, apesar de que foi para o samba e tal, mas ele era poeta, né, de formação. Augusto dos Anjos era popularíssimo, os versos de Augusto dos Anjos viraram provérbios populares, né? Castro Alves era popularíssimo. Então, quando você olha para trás, você vai ver que na nossa história, os poetas sempre tiveram esse lugar de carisma. Eu lembro uma vez eu lendo o tradutor de Drummond para um inglês chamado Mark Strand, que ganhou muitos prêmios nos Estados Unidos imitando Drummond. Um dos grandes poetas americanos dos últimos 30 anos, que morreu um dia desse aí. Ele é um imitador de Drummond. E aí ele disse num desses encontros poéticos lá nos Estados Unidos, ele disse assim, olha, imagine que Drummond teve o seu rosto numa nota de 50 cruzados. Eu lembro que eu era criança, eu tinha esse dinheiro, né? Dinheiro que eu comprava doce ali. Eu lembro do poema. Então, nós sempre tivemos poetas muito benquistos, muito amados. E isso, nós perdemos esse lugar para MPB. E acho que parte disso é culpa dos poetas, porque os poetas foram perdendo essa capacidade de se comunicar e de dizer coisas para as pessoas.
Lembra que o Valéry falava da abolição do sufrágio do número, né? Quer dizer, o cara faz poesia, não está nem aí para o grande público e tal, né? Então, isso é um problema. Mas, desculpa, eu acabei esquecendo a tua pergunta, Não, exatamente. com relação a essa tese, né, do leitor cansado em 2009, Ah, permanece em 2020? Olha, em parte ela permanece, porque continua os grupinhos, as igrejas, os poetas se reúnem em igrejas, são amigos, compadrio, estratégias de autopromoção na internet, tudo isso continua, né? Os caras se autopromovendo. Aí você vai ler aquilo num. Eu até costumo dizer para alguns amigos, poetas, olha, não adianta você ficar promovendo a sua poesia, porque você vai morrer. E depois que você morrer, quem vai fazer esse trabalho por você? Então, Exatamente. a sua poesia, ou ela fica sozinha em pé, ou você vai morrer e ela vai, né, vai sumir, vai desaparecer. Então, para mim, eu sempre considerei, eu preciso lutar com os meus limites e aprender cada vez mais e aprender melhor as coisas, né? As técnicas e a maneira de pensar a poesia, de fazer a poesia, de encarnar a beleza, do que ficar, sabe, buscando maneiras das pessoas. Deixa lá, Ezra Paulo dizia, o Guido Cavalcanti ficou aí 600 anos e eu descobri. Né? Tem um poeta contemporâneo de Dante que passou dos 600 anos sem ninguém falar dele. O Ezra Paulo tirou ele lá das catacumbas e ele... Mas é isso. Continua muita coisa. Poesia... Mas alguma coisa melhorou. De todo modo, tem coisas que eu discordo também. Melhorou como? Tem um grupo de poetas que são mais ligados a um certo movimento conservador hoje. Conservador politicamente e esteticamente. Mas eles são todos imitadores do Bruno Tolentino. Todos. E isso cansa. Cansa. Um bando de imitadores. Eu até fiz um poema recentemente que é tirando onda disso também, né? Porque são tantos Tolentinos, são tantos Tolentinos. O Bruno Tolentino, ele tem um papel muito... Ele tem um papel primordial na poesia brasileira hoje, porque ele resgatou o verso. Na época que o concretismo fechou, disse que o verso tinha morrido, a abolição do verso e tal, tal, tal. E aquela poesia, como diz o Alexei Bueno, de cocô de cabrito e tal. O Bruno Tolentino veio com os poemas longos, largos, místicos, religiosos e outros poemas gays também. E iluminou muita gente, né? E pessoas da minha idade, inclusive. Foi bom. Mas eu, particularmente, não sou um poeta tolentiniano. Eu não estou nem no concretismo, nem no tolentinismo. Eu não estou em lugar nenhum. E o que mudou foi isso. O tolentinismo virou uma corrente na poesia brasileira, de lá para cá, desde que eu escrevi esse artigo, tem 11 anos já. E ele é uma expressão, uma boa saída que a poesia brasileira encontrou. Mas nós ainda estamos muito longe dessa geração de Drummond, Bandeira, que alguns chamam de geração de 30, cujo auge foi ali de 49 a 54. De 1949 a 54, a poesia brasileira ela atingiu sabe, o mais alto cume de excelência, que ela nunca, talvez, quem sabe, né, no futuro atinja, mas vai ser muito difícil, porque saiu Jorge Lima, o primeiro livro de sonetos, é um livro muito impactante, que é um livro místico, tal, com sonetos perfeitos. Aí depois, veja, ele publica isso, o Drummond responde com Claro Enigma, 2 anos depois. E aí o Jorge Lima vem com Invenção de Orfeu, que é um livro magnífico e difícil. Cecília publica Romanceiro em Confidência, acho que 53, 54. E Murilo Mendes, Contemplação de Ouro Preto. Isso no intervalo de 4 anos, né? 5 anos, 5 anos. É um troço assim... Isso aí, a nossa geração dificilmente vai atingir aquele nível, né? Eu vou me esforçar até eu morrer, mas não sei se eu vou conseguir. Vou me esforçar. O que é interessante, Rainer, é porque também tem muito poeta, assim, que o cara acha que ser poeta é simplesmente fingir que escreve alguma coisa em forma de verso e se autoproclamar e se autodivulgar. A pessoa nem se dedica à poesia em si, já se coloca no conto, já se coloca na crônica, já se coloca no romance, ou seja, vai se diluindo. Ou seja, o cara nem se firma numa coisa dificílima, né, que é ser poeta, por exemplo, e já está migrando para outros campos, né? E aí, meu amigo, também uma outra coisa também que é muito chato, e aí eu digo isso também me referindo ao que acontece, que eu presenciei em relação a você, por exemplo,
que você é um grande poeta, é um grande teórico, é um grande crítico, né? Mas eu não vou mentir para você. De vez em quando me surpreendo quando alguém, de maneira desonesta, meio que te plagia, né? Ou seja, Ah, pega teus textos, as tuas ideias e tipo assim, é meu, oxe. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente quando você se depara com esse tipo de, no mínimo, ação desonesta, né? E descarada, digamos assim. olha, cara, às vezes já aconteceu isso comigo, eu não vou dizer nomes nem nada, mas olha, quando você lê a lista dos 7 pecados capitais, sabe que eu tenho um pecado muito terrível. Eu sou muito soberbo. Mas por ser muito soberbo, eu não tenho o pecado da inveja. Porque eu sempre olho se eu posso fazer melhor, né? E quando alguém me copia, às vezes já aconteceu, tem um poeta de Teresina que já copiou os Renovos da Eva, ele vive parafraseando coisas dos Renovos da Eva. Ele é conhecido, tá por aí. Aí eu já vi na livraria e tal, eu falei, mas que cara louco, pô, é porque eu pensei, sabe o que eu penso? O cara vai copiar Dante, pô, vai copiar Camões, vai copiar Homero, sabe? Eu não, pô, eu sou um miserável, pelo amor de Deus. Então eu tenho pecado, e aí eu não sinto. Não, eu olho assim, beleza, tudo bem. Não, eu já copiei muita gente, mas eu tento fazer do meu jeito, né? Eu copiei assim, eu sempre olho para os grandes, né? Então, agora mesmo eu tô com um projeto de esses dias eu tô escrevendo, vou tentando voltar a escrever poesia. Eu vou até te mandar o meu último poema, que é sobre o relógio da Vermelha. Não sei se tem alguém que mora na Vermelha. O relógio da Vermelha é um bairro onde eu cresci ali, eu cresci na Macaúba, Vermelha ali, e tem um relógio parado lá há 50 anos. E aí eu falei, vamos escrever sobre esse relógio parado que fica em frente à igreja da Vermelha. Depois eu te mando isso. Mas eu estou tentando voltar a escrever, né? E aí a coisa. Agora eu estou tentando, quero ler bem Camões, sabe? Porque eu li Camões superficialmente. E eu disse, como um poeta da língua portuguesa leu mal Camões? Não pode. Não pode. Todo poeta da língua portuguesa, se ele quer ser bom, ele tem que ser um camonólogo. Entendeu? Ele tem que ter. E aí eu estou até comprando baixei da internet as coisas, e eu vou tirar aí uns 6 meses para bater cabeça com Camões. Então eu não me importo com isso não, deixa para lá, Porque, never mind. porque uma coisa interessante é que, como você disse, né, existe o processo mimético, o processo da imitação, e de tanto você estudar e se aprofundar, e você busca a emulação, né? Inclusive o João Simulação. César menciona isso naquele belíssimo material que até você conversou comigo sobre Machado de Assis, né? E essa de Aham. Queiroz, aquele trabalho do João César, né? Ou seja, imitar não é problema, o problema é plagiar, que é coisa totalmente diferente, né? E aí, Rani, o John Nery aqui da Paraíba, o grande poeta paraibano, perdão, né? Ele está perguntando para você o Opa. que é que você acha da ganhadora do Prêmio Nobel, né, de Literatura ter sido uma poeta. Você já leu alguma coisa dela também? Ele está perguntando aqui. Desculpa, é porque cortou um pouco. Não, a ganhadora do Prêmio Nobel, né? Foi de Aham. literatura, foi uma poeta, né? E aí ele está Sim. indagando se você, o que é que você acha sobre isso, a poesia, né? Ganhando o Prêmio de Literatura e se você já leu alguma coisa dela. Não, não li. Na verdade, eu nem acompanhei. Tem um tempo que eu não acompanho o Prêmio Nobel, porque por várias razões. Eu achei que o Prêmio Nobel se degenerou muito, né? Aí eu não acompanhei, mas certamente toda vez que eles premiam um poeta, acho que há uns 4 anos atrás eles premiaram um poeta, acho que era sueco, eu não lembro. E aí imediatamente as editoras contratam um tradutor para lançar no mercado brasileiro, né? Então, se não tiver em português, vai sair. Não, eu não li, infelizmente, mas eu vou procurar. É bom que eu vou procurar saber. Não, nem sabia que tinha sido um poeta, Uma poetisa. uma Aí, poetisa. uhum. Uhum. Errani, entre o seu primeiro livro de poesia, que foi que você até mencionou, Os Cacos de Lacapos, até Fenda, que é o mais recente, como é que você percebe você enquanto poeta neste percurso? Eu sei que existe toda uma evolução, mas o que é que você, assim, de repente, se vê mais diferenciado, né? De antes, né, com o Cacos de Lacapos,
na trajetória por Fena, tendo o Renovo da Eva no meio do caminho também. Diferenciado, não sei. Como eu falei aqui, a poesia brasileira tem as suas correntes hoje, e eu não me vejo em nenhuma delas, assim. O máximo que eu posso... Tem alguma afinidade com os tolentinianos, mas ela é muito superficial, assim. Não sei, eu não vejo... Na verdade, eu cheguei ao ponto seguinte, existe um fantasma que persegue os poetas, em geral, que é a tentativa de buscar uma voz própria. Então, a gente sabe, por exemplo, se você lê um verso de Drummond, imediatamente você identifica, aqui é Drummond. Porque tem um estilo de escrever, né? O Quintana até dizia que o estilo é tipo uma espécie, são as limitações, os vícios da escrita do poeta, a gente chama de estilo. Por exemplo, o João Cabral, o estilo dele é tão marcante que ele é um poeta antivírus. Se você imitar ele, imediatamente a pessoa identifica, né? Imitou Cabral, né? Porque o estilo dele tem um antivírus ali. O Drummond, o antivírus é menor, mas tem também. Bom, então, eu não vejo assim, eu não busco uma diferenciação no sentido de buscar um estilo, uma voz própria, né? Por quê? Porque eu acho que isso acontece à medida que você... Eu uma vez até vi um poeta numa entrevista, ele falando, eu já tentei, buscando essa voz própria, eu tentei o surrealismo, eu tentei não sei o quê, eu tentei... Aí eu pensei, olha, você não encontra a voz própria mudando de estilo de escrita. Você encontra a voz própria quando você começa a falar das coisas da sua experiência particular. E você tem elementos esteticamente, digamos, você foi um poeta razoavelmente treinado para falar aquilo da maneira correta, sabe? Então, e você tem que ter coragem de dizer as coisas que você viveu, inclusive coisas que não são muito boas, né? Às vezes são até dá até vergonha na pessoa, né? Poucas pessoas falam, mas você lê Claro Enigma. No tempo desse eu não escrevi aquele pequeno texto sobre a contemplação do banco, que é um poema muito hermético do Drummond, que ninguém entendia. Aí eu falei, não vou explicar o que esse poema quer dizer. E que ele dá um trabalho danado a escrever aquele poema, né? Porque o poema tem duas frequências de leitura, você pode ler de um jeito ou de outro. E quando você lê o Claro Enigma todo, do Drummond, você vê lá que tem uns poemas que ele fala que ele perdeu um filho, né? O filho dele morreu logo depois de nascer. Mas ele fala, por exemplo, das relações sexuais dele com uma mucama, que era da fazenda da mãe dele. Vocês procuram lá que vocês vão achar. Então, o livro tem revelações da vida dele, pessoal, que eu lia e eu ficava constrangido. E aí eu pensei, olha, você não pode ter constrangimento, porque o poeta é aquela pessoa que diz que quando ele revela o seu segredo, ele descobre que as outras pessoas compartilham daquilo. Então, quando ele se revela, se revelar é uma maneira de ele encontrar a voz própria dele, né? Você vê, quando eu li o Poema Sujo, na verdade eu reli o Poema Sujo do Ferreira Goulart, aquilo é tão impactante, porque ele está falando de uma experiência muito particular. Se vocês não leram, leiam. Porque é um poema que ele fala da viagem que ele fez de São Luís do Maranhão, de trem, e depois toda a infância dele, sabe, no quintal de casa ali, e a maneira como ele fala aquilo com uma força autêntica, porque ele está se revelando completamente, né? Então é um poema magnífico, assim, um dos maiores poemas da língua portuguesa, e a força dele vem dessa capacidade de se revelar, né? E eu vejo assim, o que mais diferencia e aí tem pessoas que o Espírito Santo, sei lá, a graça de Deus dá a elas uma vida muito particular, e elas têm o que dizer, porque a experiência de vida delas é fantástica, né? Então tem gente que tem uma experiência de vida e tem pessoas que não, que tem uma vida muito simples, muito pacata, e que elas não vão ter muito o que dizer, né? Então um cara como o Ferreira Goulart tem uma vida... Você vê um poeta como Rimbaud, né? Tem uma vida daquela. Ou o próprio Tolentino. O Tolentino, ele disse que virou poeta quando ele passou 6 anos preso por tráfico de drogas, né? A vida do Tolentino é uma vida rambodiana. Ele era homossexual e aí ficou preso 6 anos por tráfico de drogas, e ele tem um lindo poema que ele fala dos anos que o gafanhoto comeu, né, que são os anos que ele ficou preso, e ele dava aula de poesia para os carcerários lá com ele. Então tem caras que têm uma história de vida
que é invejável, sabe? E outros não. O Augusto de Campos diz, olha, eu não tenho, vai fazer minha biografia porque eu nasci aqui em São Paulo, virei funcionário público, estou com 90 anos. Acabou minha vida, é isso aí. Tem umas brigas intelectuais, mas a vida dele é aquela vida de funcionário público, né? Então, acho que a capacidade, se você tem alguma história para contar, e sabe retratar isso de uma maneira poeticamente atrativa, de uma maneira que encarne uma certa beleza, e não tenha raiva na poesia, né? Eu cheguei à conclusão de que poesia não se faz com raiva, porque a raiva é um sentimento muito baixo e não tem complexidade na raiva. Então, às vezes eu faço um poema com raiva e eu jogo fora, porque isso não é poesia, entendeu? Você não se faz isso. E aí eu te pergunto uma outra coisa, porque assim, você é um poeta, que, por exemplo, entre os Cacos e Lacatos até as Renovos da Eva, foi um longo percurso de construção, né? E de Fenda também. Aí eu te pergunto como é que foi, assim, o teu processo de construção, porque eu me lembro de ter visto o Renovo da Eva alguns anos atrás, mas você publicou bem mais lá na frente, né? Aí eu queria que você comentasse um pouquinho da tua construção, né, desses dois livros. Olha, é como eu falei para você, quando eu terminei o meu primeiro livro, eu tinha vícios de escrita, de concretista, e foi muito difícil eu exorcizar esses vícios. É muito vício, sabe? De escrever poesia que não diz nada, palavra puxa palavra. E aí os portugueses me libertaram, como eu falei. Só que ficou muito verborrágico. Os Renovos da Eva, ele tem poemas muito bem feitos. Tem um poema que eu fiz para minha mãe, que é um dos poemas mais bem feitos que tem no livro. Ela nem sabe disso, mas mas está lá no meio, né? É o poema mais bonito do livro, mas tem muitos poemas, são poemas místicos e tal, né? E foi um momento de conversão. Eu me converti ao cristianismo, né? E o poema tem uns poemas que não são muito cristãos e outros que são, porque é um momento que eu estava confuso. E é um momento também que eu tive muitas dificuldades na vida, né? E aí, eu meio que... Esse livro foi escrito em 2009, o segundo livro foi em 2009. Eu fui publicar 10 anos depois, né? Fui publicar em 2019. E muitas pessoas tinham o livro em casa, porque eu dava para meus amigos. Eu não sei se eu dei para você, mas eu dei pro Alexandre, eu dei pro Anderson, eu dei para muitos amigos, pro Tiago I, né? E aí o livro ficava ali, circulando com as pessoas, mas não publiquei. E aí, quando eu escrevi o Fenda, já era um outro momento que eu tinha lido o Walden, já tinha se passado 10 anos, e eu botei na cabeça que eu tinha que fazer um livro com um rigor métrico, e que é uma coisa que eu aprendi nos Renovos. Todos os Renovos é verborrágico, mas todos os poemas estão falando de alguma coisa. Não tem poema sem falar de nada, sabe? Então, não tem poema que você não fale de nada. Você está falando alguma coisa, em algum ponto você vai chegar. Então, sempre o poema tem um tema. Vou falar, sei lá, do computador que está aqui na minha frente. Qualquer coisa, mas tem que ter um tema. Não pode ser uma coisa vazia. E aí, no Fenda, eu levei isso... digamos assim, que eu tive mais disciplinas para tratar com rigor métrico esses temas. Entre os dois livros existe uma diferença. Quando eu escrevi os Renovos, em 2009, eu tinha uma energia poética, uma energia criativa que eu hoje não tenho mais, engraçado, né? Então, não sei, porque eu era mais jovem. É uma energia verborrágica louca, que eu às vezes leio hoje e eu digo, nossa, que coisa... E hoje eu tenho menos essa energia, mas eu tenho mais disciplina de pensar as coisas e refazer, de ter paciência, sabe? Então, o último poema que eu fiz, eu passei uns 70 dias fazendo e refazendo. Todo dia, até ficar pronto. Eu vou te mandar hoje, até queria que você lesse para você dizer o que você achou. Que é um poema de 3 páginas, é um pouco longo, né? Então, digamos que eu não tenho mais aquela energia, mas eu tenho mais disciplina, e eu tenho mais clareza do que eu quero dizer, sabe? Eu não tinha tanta clareza do que eu ia dizer. Tinha um tema, aí eu ia jogando aquilo. Agora eu penso muito antes de fazer. Então, eu considero o Fenda um livro mais bem acabado, que conversa melhor com o leitor. Todo mundo diz isso também, né? As pessoas que tentaram ler. E o Fenda foi um livro, eu mandei o Fenda para um cara que eu considero o melhor crítico brasileiro,
chama-se Gessé de Almeida Primo. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é um leitor voraz de poesia, ele é genial. É um baiano que mora em São Paulo e faz crítica de poesia há muitos anos já. Você pode botar o nome dele na internet, você acha, Gessé de Almeida Primo. E ele escreveu, eu mandei o livro para ele, ele escreveu um e-mail para mim, que ele fez elogios, assim, eu até falei, olha, eu ganhei o livro porque o Gessé conhece, e ele era tão percussiente, que ele disse assim, olha, teu livro tem essas marcas e tal, mas eu vejo o Odorico Mendes nos seus versos. Eu falei, mas como ele sabe que eu li Odorico Mendes? Porque o cara vê, né? Ele vê, ele consegue ver. Eu falei, meu Deus, eu nunca conversei com um cara para dizer, eu li muito Odorico Mendes nas traduções lá de Homero e de Virgílio, né? Ele disse, não, é muito claro que você leu. E quando as pessoas como você, que são pessoas muito qualificadas, o meu amigo Alexandre, o Pedro Almendra, então muitas pessoas leram, muitas pessoas muito leitores muito qualificados, leram, gostaram e elogiaram o livro. Isso para mim já é suficiente. Eu escrevo para essas pessoas, eu escrevo para você. Entendeu? Eu não escrevo pensando em grandeza, sabe? Não. E tem pessoas que leem meus poemas antes de eu publicá-los, que elas fazem. Eu faço questão, você pode falar mal o tanto que você quiser. Porque eu gosto que falem mal. Porque isso chama a minha atenção para elementos que eu não percebi. Então eu tenho uns 2 amigos que eu sempre passo e eles falam mal mesmo. E eu gosto que falem mal e eu sou capaz de fazer autocrítica de que a pessoa tem razão, sabe? Eu não sou um poeta vaidoso. Talvez por isso os 3 livros são completamente diferentes um do outro. Exatamente. A ponto de você poder achar assim, olha, tem algum elemento aqui comum, mas é como se outra pessoa tivesse escrito. Porque isso é uma busca mesmo. Você está tentando... eu prefiro, como diz o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Melhor ser assim. O mais interessante, Rani, é porque os Cactos Lacasso, o Zenove da Eva e Fenda, é como você... A impressão que tem é essa mesmo, como se fosse 3 poetas diferentes, né? Só que com a grandeza e a maturidade de cada um deles, e quando a gente se volta para o mesmo poeta, né? A gente percebe a grande evolução assim poética, né? Ou seja, você, meu amigo, não é pelo fato de eu gostar muito da sua pessoa, tomá-lo como um grande pensador, como um grande crítico, como um grande poeta, que eu digo isso, não. Você é uma das maiores vozes poéticas que nós temos hoje na poesia de língua portuguesa. Não estou falando nem só brasileira. E aqui não é um exagero da minha fala, porque muitas outras pessoas também dizem a mesma coisa e pessoas com qualidade, né? E a única coisa que eu lamento muito agora, porque a gente está chegando ao fim, né? Falta aí 1 minuto e 20 segundos, e aí eu deixo para você as palavras finais, né? Desse grande aprendizagem que a gente teve aqui com a sua fala, como poeta, como crítico de poesia, como leitor de poesia, né? Então eu deixo agora as palavras finais para você, meu amigo e meu irmão, Ranieri Ribas. Erasmo, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela atenção das pessoas. Temos aí 20 e poucas pessoas. Espero que tenha sido o papo tenha sido agradável e que eu possa ter mais do que falar da minha poesia, falar de poesia. Que a poesia é mais importante do que a minha poesia em si, né? Então, a poesia é sempre um pretexto para a gente fazer amigos, para a gente compartilhar amor, né? Amor que eu tenho pela poesia e que eu tenho por amigos como você, que são pessoas muito verdadeiras, muito de coração limpo, de coração leve, e que hoje está tão difícil, né? Porque as pessoas usam muitas máscaras e nos conflitos que a gente tem hoje no Brasil, no mundo, né? Então eu que agradeço pela atenção, agradeço você pelas perguntas e espero a gente se encontrar pessoalmente. Depois que essa pandemia, em breve. Em breve.